Vamos tomar novamente a carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 4. O texto que nós estamos rezando é esse. Até chegarmos todos juntos à unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, ao estado de adultos, à estatura do Cristo em sua plenitude. Então, não seremos mais como crianças entregues ao sabor das ondas e levados por todo o vento de doutrina, ludibriado pelos homens e por eles, com astúcia, induzidos ao erro. Ao contrário, vivendo segundo a verdade no amor, cresceremos todos, sobre todos os aspectos em relação a Cristo, que é a cabeça. Nós estamos falando que os santos padres da Igreja identificaram nesse texto as três vias, ou os três elementos da vida espiritual, que é a purificação em relação ao pecado, a iluminação em relação ao conhecimento de Cristo e a santidade em relação ao processo de comunhão, de unificação com Deus. Nós já refletimos um pouco sobre o pecado e sobre o conhecimento de Deus, o conhecimento em Cristo. Eu quero refletir com vocês hoje, agora à tarde, sobre santidade, que é o estado de maturidade, os maduros na fé, a estatura de Cristo, o Cristo, o homem perfeito. E nós só seremos perfeitos conforme o projeto de Deus quando atingirmos a santidade. Já de antemão, aviso que a santidade só se concretiza efetivamente no céu. Aqui é um projeto, um processo. Inclusive é isso mesmo, né? As pessoas que nós cultuamos e temos devoções como santos são as pessoas que estão no céu. As que estão na terra ainda não é possível, porque nós não sabemos o que vai acontecer até o final da vida deles. Então, a santidade se efetivamente no céu. Mas Santo Agostinho fala que nós somos uma árvore que cai para onde nós estamos inclinados. Se nós inclinamos a nossa vida em relação à vontade de Deus, à santidade, ao morrermos, nós cairemos nessa direção. Se nós inclinarmos a nossa vida na direção contrária, ao morrermos, nós vamos cair nessa outra direção. Portanto, o projeto de santidade é um projeto de vida, não é só um momento final, mas é um projeto de vida. E essa santidade se confunde nesse texto com a maturidade, o estado de homens adultos, de adultos. E a gente pode, sem forçar nada, entender isso como santidade. E o texto fala sobre dois tipos, né? Os infantis são aqueles que não têm acesso ao conhecimento e nem à vida em Deus, que são aqueles que são levados por todo o vento de doutrina, né? E isso é verdade mesmo, aqueles que vão relativizando as coisas, vão mudando, são ludibriados pelos homens, pelos interesses pessoais, e acabam não chegando a lugar algum. E aqueles que são adultos são os que vivem, na verdade, no amor. Então, a santidade é essa vida, na verdade, no amor, que é a vida que todos nós somos chamados. Nesse texto, São Paulo está fazendo uma referência àquilo que ele já colocou no começo da carta. O começo da carta, no capítulo 1, a gente pode até voltar a isso, no capítulo 1, no comecinho da carta, São Paulo elenca as bênçãos que nós recebemos de Deus em Jesus Cristo. E logo, a primeira bênção que ele apresenta, no versículo 4, ele fala, nós estávamos inclusive agora nesse talk show aqui, falou sobre esse texto. Nele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, íntegros, diante dele no amor, para sermos santos e íntegros. Isso é quase uma redundância, a santidade e a integridade se assemelham, para sermos santos e íntegros em Cristo. Isso é um projeto de Deus para nós. Nós sabemos que Deus é santo. A palavra santo no Velho Testamento é kadosh, que é também a mesma expressão para terrível. Terrível é kadesh, e kadosh é santo. Então, Deus é santo e terrível, porque nada mais terrível do que a santidade de Deus. Porque Deus é totalmente santo e
totalmente santo é terrível. Tanto é que eles tinham medo de se encontrar com Deus, observar a santidade de Deus e morrer. Porque o homem não suporta a santidade de Deus. Porque a santidade de Deus é terrível. Terrível nesse sentido, né? É insuportável para nós, se não formos próximos dele, insuportável para nós sua santidade. Mas essa questão de santidade é uma questão complicada, porque é um conceito que tem muitas deturpações, muitos equívocos, muitos preconceitos, muitas distorções. Muitas vezes, como acontece no pecado, muitas vezes nós fixamos a santidade no comportamento e não no valor moral. É a mesma coisa que acontece no pecado. Fixa a visão no comportamento e não no valor moral. A santidade também se fixa no comportamento e não no valor moral. Isso não quer dizer que, porque nós buscamos a santidade, que é um valor moral, eu posso viver de qualquer jeito. Não. É claro que os valores morais vão gerar em nós um procedimento ético. Isso é natural. Isso é assim mesmo. Mas não é o procedimento ético a moral. A moral são os valores. Então, a santidade é um conteúdo de valor de vida que nos leva a um procedimento ético compatível com a moralidade da santidade. Mas não é o comportamento em si, né? Sobretudo nessa área de moralidade sexual, por exemplo. O pessoal fica preocupado com a castidade, tem que ficar preocupado, e parece que o único pecado que é terrível é o tal de pecado contra a castidade. Isso é terrível, isso, né? Gente, os atletas de alta performance, para ganhar uma medalha, eles são castos. Eles vão para usar. A castidade é quase que uma obrigação antes das lutas. A vida regrada é uma obrigação para conseguir medalhas. Você não vê um atleta que enche a cara todo fim de semana, com exceção de alguns, né? Não estou falando de... Né? Mas não da vida por aqui, a gente encontra por aí, não. O atleta de alta performance, você não encontra esse sujeito nas baladas da vida, não encontra esse sujeito na cachaça todo fim de semana, porque ele tem que se preservar para poder desenvolver um estado atlético que lhe dê a medalha que ele busca. Portanto, essa questão de comportamento moral, comportamento ético, não é necessariamente por causa da santidade. São os valores que vão dar sentido naquilo que se faz. Você pode viver de uma maneira reta, dormindo cedo, fazendo jejum, comendo só sem beber, sem de castidade, para poder ganhar uma medalha olímpica. Como você pode fazer tudo isso para ganhar o céu? O problema não é o que se faz, o problema é o porquê se faz. A santidade também é a mesma coisa. Não é aquilo que se faz, mas o porquê se faz aquilo. E por isso há muitos equívocos, Eu lembro no colégio interno, antes de eu fugi do colégio interno, viu, gente? Eu estudei no colégio interno 4 anos, no último ano, eu estava tão influenciado pelas ideias eu lia muitos livros de aventura, eu aprendi a ler com 4 anos de idade, meu irmão, que tinha 5, me ensinou a ler. E eu lia tudo, né? Como eu não tinha mais o que ler, lia bula de remédio, lia tudo. Tudo que aparecia na minha frente. Eu estava lendo no colégio interno e fiquei entusiasmado com as aventuras de Tarzan. Então, eu resolvi, com 10 anos de idade, fugir do colégio interno e ir para a África e ser Tarzan na África. Vê se pode um negócio desse, né? Eu, na época, era um sujeito desse tamanhozinho assim, ser Tarzan na África, lutar com um leão e eu comprei uma faca. Nossa, aí eu fugi do colégio interno e me pegaram em Taubaté. Eu ia pegar um navio para ir para a África. Eu podia ser Tarzan aqui no Amazonas, né? Não, mas ia ser Tarzan lá na África. Mas a época, antes de ser Tarzan, eu resolvi ser santo. Aí eu lia os livros de São Luís Gonzaga, eu estudava no colégio salesiano, os livros de Dom Bosco, São Domingos Sávio, e aquele negócio todo, né? Eu fiquei impressionado. Então, eu queria ser santo. E para ser santo, então, eu tinha que fazer bastante sacrifício.
Aí eu peguei um tanto de caco de vidro, joguei em cima da minha cama, então todo dia eu dormia deitado em cima daquele caco de vidro para judiar o corpo. Eu tinha 10 anos, 9 anos. Então eu amanhecia todo cortado, aí até que os padres resolveram tomar providência contra mim, senão eu ia me machucar, sinceramente, porque eu achava que santidade era aquilo. Eu tinha que judiar do corpo, tinha que fazer isso, mas saía no pátio, brigava com Deus e todo mundo, xingava a mãe de Deus e todo mundo, era uma peste infernal, mas eu de noite dormia em cima do caco de vidro para ser santo. Porque era assim que era, né? Depois, na época da adolescência, antes da loucura, né, que depois eu vivia um tempo de desvaio dos 14, 13 anos até os 17, 18 anos, eu vivi um tempo bem avacalhado, mas antes dos tempos dos desvaios, eu resolvi ainda, para ser santo, estava ainda no finalzinho do colégio, então eu usava uma corrente amarrada na cintura, e a corrente era feita com um pedaço de arame farpado para poder machucar, porque eu tinha que ser santo de qualquer jeito. Eu estava muito mais focado na prática, nos atos, do que realmente nos valores. Porque eu não tinha consciência, não adianta. A santidade, ela implica no comportamento, mas ela não é o comportamento. É a razão pela qual se faz aquilo. O Senhor Jesus Cristo fala, olha, você pode dar um copo d'água a um desses pequeninos, se for por amor a mim, tem valor. Se não for por amor a mim, você pode dar os seus bens à chama, você pode dar seu corpo à chama, você pode dar seus bens aos pobres, se não for por amor a mim, isso não tem valor nenhum. Então, o problema da santidade é o que está por trás daquilo que nós fazemos, e não aquilo que nós fazemos. A santidade tem muito a ver com a plenitude de vida, da vida humana. Gente, nós temos essa vida para viver, não tem outra. Esse negócio de reencarnação é besteira, não existe, né? Porque é uma coisa estúpida, né? Se existir reencarnação, nós somos os mais pobres dos mortais, porque você vai viver de novo a mesma vida sem ter aprendido nada com a vida passada. É uma estupidez. Você vai viver de novo as mesmas dificuldades, os mesmos sofrimentos, sem ter nenhum aprendizado daquilo que você passou. Isso é uma estupidez, né? Então, só os ignorantes que acreditam nesse negócio, coitados. Tem muita gente que acredita, né? Então, a santidade é plenitude de vida e vida humana, é essa vida que nós vivemos. A santidade não é a alienação da vida. Algumas pessoas pensam, a santidade é alienação, nós temos que sair. Quem tem vocação para viver no mosteiro, para viver na cartucha, para viver na contemplação, é uma vocação. É uma vocação, mas a santidade não é a alienação da vida, não nos tira da vida. Nós somos chamados a viver essa vida humana em sua plenitude, isso que significa a santidade. E viver em plenitude essa vida significa viver com os valores de plenitude, com os valores de eternidade. É isso que significa a santidade. Portanto, a santidade é muito mais feita de sim do que de não. Embora a gente tenha que falar alguns não a algumas coisas, mas é muito mais voltado para a plenitude do que para a negação da vida. Porque a santidade não é uma negação da vida. A santidade é uma afirmação da vida. E muitas vezes a gente acha que a santidade é aquilo que nos tira da vida. Pelo amor de Deus. O Papa São João Paulo II falava de santos de calça jeans. Aí tem umas correntes mais radicais que falam que calça jeans não pode, porque o jeans é coisa do diabo, então tem que usar só calça que não seja feita de jeans. É feito de quê? É feito de pano. Eu acho que o jeans também é pano, né? Porque fica um conceito de santidade, um conceito que não é um conceito verdadeiro. A santidade é muito mais voltada para a plenitude de vida do que para a negação da vida. É um caminho progressivo. É um caminho progressivo. A minha vida vai se santificando, ela não se torna santa de maneira pronta, já, agora, não. Ela é um caminho progressivo. Eu devo ser mais santo amanhã do que eu sou hoje, porque amanhã os desafios serão outros.
E os desafios de hoje são vencidos hoje. Os desafios de amanhã serão vencidos amanhã. Então, amanhã é exigir de mim uma santidade maior. Portanto, é um caminho progressivo. Não é um caminho que é um estalo, é uma receita de bolo, faz e a coisa acontece. Não, é um caminho progressivo. Quanto mais eu vivo a partir dos valores evangélicos, quanto mais eu vivo a partir dos valores de Jesus Cristo, quanto mais eu busco a vontade de Deus, mais existe o processo de santificação em minha vida. E isso não me faz abandonar a vida. Muito pelo contrário, me faz inserir na vida cada vez mais, porque a santidade tem a ver com a plenitude de vida e não com a negação dela. Nós somos chamados a sermos santos como Deus é santo. E aqui tem um outro equívoco também. Veja, nós encontramos isso no livro do Levítico, encontramos isso na primeira carta de Pedro. Sejam santos como Deus é santo em todo o vosso comportamento. Aí ele fala, a nossa santidade, a medida de nossa santidade é a santidade de Deus. O texto não fala que nós devemos ser santos como e sermos Deus. Diz que nós devemos ser santos como Deus é santo. Portanto, existe uma santidade de Deus, existe uma santidade nossa. Eu nunca vou ser Deus. A santidade não me leva a ser Deus. Não me leva a ser Deus. Me leva a ser santo como Deus é santo. Mas não me leva a ser o santo Deus. Portanto, a santidade é na medida da humanidade. Eu devo ser santo como Deus é santo, porque Deus é santo. E eu, como homem, devo ser santo, como Deus é santo, mas não ser o Deus santo. Eu nunca vou ser Deus. Aí a gente tem essa ideia, que então tem que ser... Bom, se você vai ser Deus, vai ser santo como Deus, ou ser um Deus santo, então você tem que ser onipresente, onisciente, onipotente. Nós nunca vamos ser isso. Porque nós sempre vamos ser criaturas. E criatura nunca é onisciente, nunca é onipresente e nunca é onipotente. Portanto, essa santidade não nos pertence. O modelo é ser santo como Deus é santo, no sentido de sermos santos, mas não de ser o Deus santo, porque isso só Deus é. Nós devemos viver de maneira santa, como Deus vive de maneira santa, e como Deus é santo em sua natureza. Portanto, a santidade é na nossa medida, na medida de seres humanos, na medida de criaturas. E esse processo de santificação nosso é resultado da ação de Deus, da graça de Deus em nossa vida. Mas a santidade é do nosso tamanho, porque essa é a única santidade que nós podemos comportar, a santidade do nosso tamanho. E quando a gente começa a achar que a santidade é algo inatingível, porque é a santidade de Deus, nós desistimos da santidade. E a santidade é algo próximo, porque é para nós. Deus não deseja para nós algo que nós não podemos alcançar. Porque se Deus desejasse para nós algo que nós não podemos alcançar, Ele geraria em nós uma angústia tremenda que não nos daria possibilidade de sermos felizes nem realizados. Passar a vida inteira angustiado porque nós não alcançamos o ideal que nos é proposto, passar a vida inteira angustiada porque nós não conseguimos atingir os patamares que Deus espera da gente. Não, Deus propõe em nossa vida aquilo que nós podemos chegar, porque se nós não pudermos chegar até lá, nós vamos virar frustrados. Portanto, a santidade de Deus, a santidade que Deus quer de nós, é a santidade que cabe no nosso bolso, para usar uma dessas expressões de comércio que tem por aí. Aquela que cabe na nossa vida. E a minha vida é diferente da vida de cada um de vocês, que é diferente de cada um de vocês. Portanto, eu não posso ser santo no lugar de vocês, como vocês não podem ser santos no lugar dos outros. A santidade é sua, do seu tamanho. Porque os desafios que você tem que enfrentar são os desafios que você tem que enfrentar. As renúncias que você tem que fazer são as renúncias que você tem que fazer. As decisões que você tem que tomar são as decisões que você tem que tomar. Portanto, a santidade, ela se refere à nossa vida e não à vida de Deus. Deus é santo e nós devemos ser santo como Ele é. Ou seja, nós devemos viver aquela
aquele ideal de vida perfeito que Deus apresenta para nós. E nós podemos viver em nossa realidade. E não fora de nossa realidade. Porque nós não somos deuses. Nós sempre seremos homens participando em nossa medida da santidade de Deus. Por isso a santidade é possível para nós. A gente escuta muito isso. Eu não sou santo, por isso que... Gente, nós não somos santos porque nós não queremos. Porque a santidade é possível para todo mundo. Então, essa desculpa, eu não consigo ser santo, é desculpinha. É desculpinha, porque todos nós podemos ser santos. Está ao nosso alcance. Fala aí para quem está dormindo do seu lado, você pode ser santo. Santo dorminhoco, santo... mas você pode ser santo. Portanto, dentro dessa visão de santidade e normalidade, nós precisamos entender isso, que a santidade não é desumanização, não é nos retirar do nosso dia a dia, não é nos retirar daquilo que nós fazemos, não, é ser santo na normalidade. Aliás, isso seria o normal, ser santo seria o normal. Para nós cristãos, ser santo é normal, porque é a nossa vocação, não é algo excepcional. É excepcional enquanto a sua realização e seu mistério, mas não é excepcional enquanto chamado, porque é o chamado normal. Nós somos chamados para a santidade. E realizaremos a nossa vida e a nossa felicidade quando concretizarmos esse chamado, porque essa é a nossa normalidade, sermos santos. A santidade não é alienação, não é uma desumanização. Diante disso, existem dois perigos ou dois caminhos que normalmente a gente segue e que acaba sendo um desvio da santidade. O primeiro é chamado de pelagianismo. O que é pelagianismo? É a busca da perfeição pelo próprio esforço. Então, eu dispenso a graça e eu conquisto por mim mesmo. Meu próprio esforço, eu que faço, aí vamos fazer 300 horas de vigília, vão ficar 3 dias sem dormir, rezando, porque com isso eu consigo atingir. Tem gente que consegue fazer uma noite inteira de vigília. Tem gente que não consegue fazer uma noite inteira de vigília. Porque tem gente que tem um metabolismo diferente do outro. Eu tenho que vencer. Aí passa a noite inteira diante do Santíssimo, reclamando de estar acordado na frente do Santíssimo. E depois reclama de ter ficado acordado a noite inteira na frente do Santíssimo. Simplesmente porque tenho que fazer. Então, o pelagianismo é essa prática do esforço, é só o esforço que... Isso é um erro, achar que a santidade é resultado de nossa construção. O outro erro também em relação à santidade é um outro desvio, que é chamado de jansenismo. Jansenismo é o puritanismo. É quando nós achamos que nós devemos ser perfeitos, é o perfeccionismo. Não admitimos nenhum tipo de falha, nenhum tipo de erro, nenhum tipo... Aí nossas confissões muitas vezes passam a ser confissões dos defeitos e não dos pecados. O perfeccionismo, o jansenismo, que gera o puritanismo, aqueles escrúpulos de consciência, que a gente vê por aí. Onde já se viu quem é cristão não pode tomar cerveja. Meu Deus do céu. Não pode encher a cara de cerveja, que é diferente de tomar cerveja. Jesus Cristo tomava vinho, mas você não tem notícia de Jesus Cristo ter ficado bêbado de vinho. Mas deu 600 litros de vinho para quem já estava bêbado. Porque Jesus Cristo nunca foi um alienado da vida, gente. Aí fica com essas coisas. Não pode. Esses dias me falaram que não pode nem tomar Coca-Cola, nem comer açaí. Eu queria saber o que tem a ver Coca-Cola e açaí com santidade. Se alguém conseguir me explicar, a gente escreve um tratado sobre isso. Porque não pode.
Aí, esses dias me contaram também que houve uma proibição que não deixaram os jovens irem para o arrastão, porque no arrastão é uma perdição, eles comem cachorro quente, tomam Coca-Cola. Da onde que vem essas coisas? Da onde que vem essas coisas? Porque são ideias equivocadas a respeito da santidade. Ideias equivocadas, ou pelagianas ou jansenistas. Ou é resultado do nosso esforço, então nós temos que fazer o máximo possível de sacrifício, porque aí, assim a gente consegue, ou senão jansenista, tudo é pecado, tudo não pode escutar música profana. Gente, a questão de escutar música profana. Tem algumas músicas que nós não devemos escutar, não é nem por causa de ser música profana, é por causa do mau gosto. Começa por aí. Né? Essas sofrências que estão por aí, essas Wesley Safadão. Se você chamasse meu pai de safado, arrumava uma encrenca. Agora o cara se dá o título de safado, não, de safadão. Né? E as mulheres que ficam lutando pelos seus direitos, ficam tendo ataques histéricos quando ele canta. Aquelas musiquinhas que latinha na mão é a solução, mulher é carne de primeira, essas coisas todas, pérolas da poesia caipira, né? Uma coisa extraordinária. Não é só essas músicas que são indecentes, são imorais, são pornográficas, essas músicas de funk, etc., que são pornográficas, são indecentes. Não é por causa de serem músicas profanas, porque são pornográficas, indecentes de mau gosto. Ah, mas não posso escutar música profana, só música religiosa. Tem músicas profanas muito bonitas, com melodias muito bonitas. E se toca, inclusive, em cerimônias religiosas. Agora, no casamento, não sei se o Leandrinho e Eriquinha vão cantar o tchan, 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 tchan. Vai ter essa música lá? Porque senão eu já vou te avisar, essa música é uma peça de uma ópera alemã, que é uma gozação quanto ao casamento, é uma música que foi feita para o casamento de uma mula com um burro. E toca em tudo quando é casamento. É bonita. Mas é o casamento de uma mula com burro. Então, ficar numa música profana não pode. Tem coisas bonitas. Poesias bonitas. Ah, não pode porque é profano. Por favor, a santidade é a normalidade de vida, ela não é a alienação da vida. Nós temos que ter o discernimento daquilo que é realmente contrário à vontade de Deus, contrário à fé, contrário aos preceitos evangélicos, e aquilo que não é. E escolher aquilo que realmente nos favoreça, a chegar àquilo que Deus espera da gente, não o contrário. Então, essa mentalidade pelagiana, essa mentalidade jansenista, que muitas vezes penetra, e discutimos aí, achamos que isso é radicalidade. Né? Achamos que isso é radicalidade. Não adianta. O Senhor Jesus fala isso. Vocês ficam coando um mosquito engolindo um camelo. Aí, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. E aí, eu não faço. E aqueles que fazem, olha só. O que adianta você não fazer aquilo que você critica se você fica criticando os outros em público? Fazendo maledicência contra os outros em público. Julgando os outros. Qual que é o pecado maior? Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Nós achamos que o nosso comportamento acaba sendo o padrão para o comportamento dos outros. Não. O comportamento padrão é de um só, Jesus Cristo. E Jesus Cristo perdoou a adúltera. E almoçou na casa de Simão, que era fariseu. E fez vinho nas bodas de Caná. E a turma que andava com ele era tudo um bando de marginal, de acordo com a sociedade da época.
Ele é o critério. Então, nós temos que tomar um cuidado com essa visão de santidade e tornar a santidade num procedimento simplesmente comportamental e não em um valor a ser vivenciado e a produzir em nós uma vida ética. Então, são 3 coisas que eu quero terminar falando com vocês sobre essa questão de santidade. Primeiro, é que Jesus Cristo é o Deus que se encarnou, o Deus Santo que se encarnou, para que nós pudéssemos viver na nossa humanidade a santidade de Deus. Não como Deus, mas como homens. Então, Jesus Cristo se encarna e vive a santidade de Deus como homem, na medida humana, para que nós pudéssemos viver a santidade como seres humanos, porque nós não somos chamados a sermos deuses, nós somos chamados a sermos homens santos, mulheres santas. Portanto, Jesus Cristo acaba sendo o modelo, e por isso, em Jesus Cristo, nós podemos compreender o que é santidade. Em Jesus Cristo nós podemos compreender isso. Jesus Cristo, em momento algum, ele se ausentou da humanidade para viver a santidade. Ele viveu a santidade como um ser humano, não porque ele era Deus, mas porque ele era homem. E sujeitou a sua vontade humana à vontade divina. E por isso ele vive toda a sua vida realizando a vontade do Pai, a partir da sua liberdade humana. E por isso ele é o tamanho do santo que nós devemos ser. Ele não viveu entre nós a sua divindade expressa, viveu o Verbo encarnado, homem e Deus. Viveu a humanidade nossa, a santidade de Deus, a nossa humanidade, a santidade de Deus. Por isso ele passa a ser para nós o modelo do santo, o homem santo, é Jesus Cristo. A segunda coisa, esse princípio de santidade que existe em Jesus Cristo é o mesmo princípio de santidade que ele nos ofereceu, o seu Santo Espírito. O princípio de santidade é o Espírito Santo que habita em nós. É ele que vai nos convencer, é ele que vai nos relembrar, é ele que vai nos purificar, é ele que vai constranger nossa consciência, é ele que vai cristificar-nos. Porque a palavra santificação e cristificação é a mesma coisa. Porque o Espírito Santo só pode produzir em nós aquilo que produziu no seio de Maria, Jesus Cristo. Portanto, ele vai produzir em nós a vida cristã, que é a vida santa. Então, esse é um projeto de Deus para nós. A autoria de nossa santidade é o Espírito Santo. O nosso papel é a cooperação com o Espírito Santo. E essa cooperação se dá na nossa liberdade. Na medida em que nós permitimos que o Espírito Santo vá nos purificando, vá nos convencendo, vá nos inspirando a tomar cada vez mais o partido de Deus, cada vez mais o partido de Cristo. Vai formando em nós Jesus Cristo. Por isso que ele é o Espírito Santo, o Espírito que nos faz santos. É o Espírito de Deus que realiza isso. Nós não somos santos por nosso próprio esforço. Não conseguimos nem determinar que fio de cabelo vai cair de nossa cabeça, bem que eu gostaria. Terceiro ponto. A vida santa é a vida de Cristo. E a vida de Cristo é baseada em 2 pontos. E eu gostaria de tomar isso com vocês. Mateus capítulo 11. É um texto muito conhecido. Capítulo 11, versículo 29. A última parte do versículo 29. Diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então o Senhor fala a respeito dele,
que ele é manso e humilde. Portanto, a vida de Jesus Cristo, que é a vida que nós devemos levar, é baseada em dois princípios, que são chamados dois princípios de santidade. Primeiro, a mansidão, que é obediência. São Paulo, quando escreve aos Filipenses, fala isso. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Obediência. A obediência é que faz morrer o pecado. Porque o pecado é a impiedade, a desobediência é a substituição de Deus. A obediência é a sujeição a Deus. E nós somos muito desobedientes, porque nós queremos fazer o que nós queremos fazer. Gente, é interessante como que a gente dá desculpa para as nossas desobediências. Já observaram? Nós somos criativos, né? Nós não queremos fazer o que Deus quer. Então a gente dá um jeitinho, né? Ah, não resisti, não era bem assim, nisso vai sair um bem. Nós sempre damos um jeitinho para ser desobediente. Objetivamente, nós não estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós damos um jeitinho de falar que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Não existe santidade, não existe vida cristã sem obediência. Obediência é o fio que conduz a nossa vida para Deus. Rompido esse fio, não existe mais nada a fazer, a não ser retomar tudo de novo. Obediência. O que é obediência? Obediência é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. E nós ouvimos muitas palavras de Deus. Amai vossos inimigos. Falar bem de quem fala mal de vocês. Perdoar quem nos ofende. Dar o rosto direito, a face direita a quem te bate na esquerda. Dar e não emprestar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar, o resto vem por acréscimo. Renunciar a si mesmo e tomar a cruz e seguir Jesus Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e não as coisas. A obediência. A obediência é a raiz da vida cristã. Pela desobediência de um, entrou o pecado no mundo. Pela obediência de um, entrou a salvação. São Paulo aos Romanos. Portanto, a vida de Jesus Cristo se resume nesses dois pontos. A obediência, a mansidão, a sujeição à vontade de Deus. E como nós já refletimos, a vontade de Deus não nos é contrária, ela nos é favorável, porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, aquilo que deseja para nós é o que é de melhor para nós. Portanto, a vontade de Deus nunca nos é contrária, sempre nos é favorável. E por isso, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, é um ato de inteligência e de liberdade. É o que nos realiza. É realizar a vontade de Deus, é fazer a vontade de Deus. Então, primeira coisa, na vida santa, a obediência. E não é uma obediência porque eu tenho que obedecer, não, porque eu escolho obedecer. Porque eu reconheço que Deus tem o de melhor para mim. E reconheço em Deus o direito de determinar as coisas para mim. Com isso, eu mato toda a impiedade. Então, a primeira coisa é a obediência. E vocês podem saber que todas as dificuldades que nós temos na nossa vida espiritual, na nossa vida de santidade, todas as dificuldades, elas estão, de uma maneira ou de outra, vinculadas à desobediência. Porque nós queremos fazer o que nós queremos fazer. E a segunda coisa é a humildade. Aprendei de mim que sou manso. E aprendei de mim que sou humilde. O que é a humildade? Humildade é reconhecer quem nós somos.
Aí as pessoas, eu sou humilde, coitadinho de mim. Não, você não é humilde, você é um pessimista, você tem uma péssima visão a respeito de você mesmo. Humildade é você ter a visão correta de quem você é. Está certo que você é um subnitrato de pó de nada, mas você tem que ter uma visão correta do que nós somos. Aí vocês escutam assim, doravante, todas as gerações vão me chamar de bem-aventurada. Oh, Nossa Senhora é humilde. Porque ela tem consciência de quem ela é. A humildade nos dispõe para a obediência. Na medida que nós reconhecemos que somos criaturas dependentes de contingentes, dependentes de Deus, na medida que nós reconhecemos a nossa indigência, a nossa pobreza e a nossa incapacidade de realizar qualquer coisa que possa aumentar em nós a graça, porque tudo isso é graça de Deus. Na medida em que nós nos reconhecemos como nós somos verdadeiramente, nós começamos a caminhar o caminho da humildade que vai nos levar à obediência. A humildade não é a anulação daquilo que somos, mas o reconhecimento daquilo que somos graças a Deus. Você é uma pessoa inteligente. Reconheça que você é inteligente e dê graças a Deus por isso. A arrogância é o contrário da humildade, porque a arrogância não reconhece a procedência de Deus. Acho que nós nos bastamos. Então, a vida de Jesus, que é a vida santa, tem essas duas colunas, esses dois princípios, a obediência e a humildade. Gente, a arrogância, o orgulho, a autossuficiência são coisas que morrem em nós 1 minuto depois de nossa morte. São coisas tão fortes em nós, o orgulho. Gente, como nós somos orgulhosos, né? Nós não admitimos que erramos por causa de orgulho, né? E erramos mais por causa disso, né? Nós temos uma dificuldade enorme com a humildade, porque nós somos soberbos, nós somos autossuficientes, nós temos essa tendência, o ser humano tem essa tendência. Por isso, a humildade, a conquista da humildade, o reconhecimento de Deus em nossa vida é o princípio da vida virtuosa, é o princípio da obediência. Por isso, a santidade, que é a vida em Jesus Cristo, está baseada nesses dois princípios, na humildade e na obediência. Fala aí para o seu irmão, humildade e obediência. Esse caminho de humildade e obediência, que é o caminho da santidade, é um caminho progressivo. Tem um texto de São Pedro que é muito legal, que vale a pena para a gente ilustrar. Aí a segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, tem uma sequência que é bem interessante, que pode servir para nós como orientação de nossa vida espiritual. Diz assim: por isso mesmo, 2 Pedro 1, versículo 5. 2 Pedro 1, versículo 5. Por isso mesmo, dedicai todo o vosso esforço em ajuntar à vossa fé a fortaleza o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Se essas qualidades existirem e crescerem em vós, não vos deixarão vazios e estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Pedro vai falar que existe algumas coisas que nós devemos ir buscando acrescentar. A perseverança, a paciência, o domínio próprio, a piedade, a fraternidade. E essas coisas devem ser acrescentadas em nossa vida, porque aí nós vamos ter o conhecimento de Cristo, aí nós vamos crescer até a maturidade e a santidade. Isso confirma a nossa vocação. Portanto, é um caminho de acrescentar a cada dia algo da nossa santidade,
da nossa vida cristã. Jeremias começa o seu ministério profético sendo levado por Deus a uma olaria, onde um homem estava fazendo um vaso, e quando ele chegou, o vaso se quebrou. Esse homem fez de novo o barro e começou de novo a fazer o vaso. E aí Jeremias pergunta para o Senhor: por que você me trouxe aqui para me mostrar um homem fazendo barro, fazendo um vaso de barro? E o Senhor falou para Jeremias: se o homem faz um vaso desse jeito, eu não posso fazer isso nas suas vidas, não posso fazer isso na vida de Israel, refazer o barro, refazer a cada momento, construir com minhas mãos aquilo que eu quero construir. A santidade é uma construção de Deus em nossa vida, e nós temos que ser barros dóceis na mão de Deus, que Ele vai fazer e refazer, e muitas vezes isso vai doer, mas isso é necessário. Se nós formos humildes e obedientes, com certeza nós chegaremos à realização do projeto de Deus em nossa vida. A esse projeto que nós lemos na carta aos Efésios: o conhecimento de Cristo, a estatura do homem perfeito, a unidade na fé, a santidade a todos nós somos chamados. Fala de novo aí para o seu irmão: obediência e humildade. Esse é o princípio da vida cristã.